Oi, pessoal, eu sou a Aline. E eu sou o Vilmar. Bem-vindos a mais um Descomplicando a Saúde da Mulher, o espaço onde a gente traz assuntos relacionados à saúde da mulher de forma descomplicada, holística e sempre educacional. Lembrando que não substitui uma consulta médica. Então, se vocês tiverem alguma queixa, alguma dúvida, tem que passar com o profissional. E no Descomplicando de hoje, a gente trouxe um assunto aí um pouco diferente, mas que eu acho que vai agradar muitas mulheres, que é um assunto bem perguntado, que é o implante mamário, implantes, o que a gente pode falar sobre eles, quem são, da onde vêm, para onde vão. Não é isso, Com Vilmar? certeza, não, um assunto assim extremamente importante, não só importante porque pode trazer muita qualidade de vida, mas também está relacionado com doenças, não, Aline? E nós Exatamente. temos que levar a informação pertinente de qualidade para as pessoas que estão nos assistindo. Ótimo. Então, para a gente começar, eu queria perguntar se você podia explicar um pouquinho o que é o implante e como ele surgiu. Qual que é a história aí do implante até chegar aos dias de hoje? Então essa pergunta é extremamente importante, porque o que é o silicone? O que é o silicone? Implante mamário é silicone. Vocês falam, as mulheres falam, vou colocar silicone. É lógico, porque é de silício. Silício corresponde a 25% da superfície do planeta da Terra. Então a Terra, se você pegar os elementos químicos que compõem a Terra, o nosso planeta, 25% é silício, é areia. E é de silício que é feito, então, o silicone. Obviamente, não que tem várias aplicações o silício, e uma delas é fazer o silicone. E o silicone surgiu na década de 60 e surgiu para fazer não aumento do volume da mama, ele surge para fazer as reconstruções de mama. Então, nós podemos ver que tem duas aplicações, na reconstrução e na estética. Mas quando o silicone surgiu, Aline, ele tinha uma cápsula muito espessa, a cápsula que envolve o silicone, que é esta cápsula aqui que envolve o silicone que está aqui dentro, ela era muito espessa e o gel era muito liso, muito fluido. Então acontecia o quê? Pela cápsula ser muito espessa, a mama ficava dura, e esse silicone mais líquido, ele poderia passar por esta barreira e invadir outras estruturas. Então ele foi evoluindo. Nós já estamos na 6ª geração de silicone. Nós passamos ao longo deste período pelos implantes lisos. Na década de 80 surgiram os implantes texturizados. O que é texturizado? Por que ele é texturizado? Porque tem uma textura, tem uma rugosidade na superfície desse implante e que é importante não só para dar aderência, mas também foi criado para diminuir aquela taxa de contração, de encapsulamento do implante mamário. Então essa foi a evolução dos implantes mamários ao longo dos anos. Hoje nós estamos nessa 6ª geração que eu falei para vocês, que os implantes agora, eles têm o quê? Uma microtextura. Então, é importante salientar que os implantes atuais, que devem ser usados, são esses mais modernos, que são então implantes que têm um gel, que tem uma determinada coesividade, que tem essa cápsula, que também é silicone, que tem que ter uma rugosidade ou essa textura, que nós chamamos de microtextura. Então, esse é o implante mais moderno que temos. E se você pudesse, então, falar um pouco, você trouxe alguns implantes aqui, existem tipos de implantes diferentes? Se existem tipos, quais são? Existe formato? Você já comentou um pouquinho sobre a superfície. O que você pode falar sobre isso? Ótimo, Aline. Então, quando nós vamos escolher o implante mamário, a paciente já chega e já fala, doutor, eu quero uma mama desse tamanho, desta forma, com esse formato. Nós vamos ter que escolher o melhor implante para aquela determinada paciente, para aquele determinado tórax, para a mama. Então, eu até brinco, quem escolhe o implante não é o cirurgião, não é a paciente, é a mama da paciente. E nós vamos ter algumas referências importantes. E a Aline perguntou, existem formas diferentes de implantes? Sim. Então, se nós formos ver, basicamente nós temos dois perfis e dois formatos. Nós temos o super alto, o alto e o perfil moderado. O perfil baixo, que seria um quarto perfil, a gente praticamente não usa mais. E nós temos os implantes que nós chamamos de perfil natural ou anatômico. De forma geral, os anatômicos, nos dias atuais, são deixados somente para a reconstrução.
E nós vamos escolher o super alto, o alto ou o perfil moderado a depender da constituição física da paciente. Se depender das pacientes, Aline, todas vão querer o super alto. Nenhuma vai querer o moderado. Você sabe disso, não? Mas nós temos que tentar convencer a nossa paciente a escolher para ela o melhor implante. Porque muitas vezes ela não precisa de tanta projeção. Ela precisa que aumente um pouco a base da mama dela. E o super alto tem muita projeção e pouca base. Mas essa paciente tem um tórax largo. Eu tenho que preencher a base. Então talvez seja melhor usar um alto ou mesmo um moderado. Interessante. E você comentou ali anteriormente que o silicone ele nasceu ali para as reconstruções e, claro, ele teve uma transição bem importante ali para a parte da estética. Você pode comentar um pouquinho sobre isso, sobre as indicações? A gente já tem aqui um vídeo no canal, se você se interessar, falando só sobre reconstrução de mama, todos os tipos. A gente vai deixar depois aqui no link na descrição. Mas se você pudesse falar especificamente sobre a reconstrução com prótese, que eu acho que é bem interessante, e dar aquela pincelada na estética. Ótimo. Então, na década de 60, quando o implante surge, ele surge na reconstrução para que nós pudéssemos fazer a retirada da glândula mamária e reconstruísse esta mama com o implante de silicone. Obviamente que nós tivemos uma taxa elevada de complicação. Essas cirurgias começaram a ser feitas no subcutâneo e nós tivemos uma alta taxa de extrusão desses implantes, chegava a 30% de perda das reconstruções. Alguns estudos mostravam até 50% da taxa de perda dos implantes. Aí nós passamos a fazer a reconstrução com a prótese retromuscular para diminuir essa taxa de complicação e passamos a ter um sucesso muito elevado, colocando esse implante atrás do músculo, chegando a uma taxa de perda de implante de apenas 7%. Mas a reconstrução é um cenário e a estética é um outro cenário. Na estética, o que nós buscamos? Nós temos duas situações básicas de indicação de implante na estética. É a paciente que tem hipomastia. O que é hipomastia? A mama muito pequena. É a tua mama pequena, que a paciente está insatisfeita com essa mama e isso traz um desconforto para ela. Não só pessoal, mas como social. Muitas vezes essa paciente não tira a roupa na frente das amigas, não tira a roupa na frente do namorado. Então ela nos procura para fazer o quê? Uma adição, colocar um implante mamário. Essa é a indicação mais precisa do uso na estética. Mas tem aquela paciente que ela tem uma mama um pouco pitótica, um pouco caída. Ela quer fazer uma mamoplastia, levantar a mama, mas que ela quer o efeito do implante. Então, ela acaba colocando um implante para fazer um colo mais bonito, mais marcado, mais evidente, e isto é muito comum no Brasil. Então, aqui no Brasil, Aline, e você sabe disso, muitas das pacientes querem fazer mamoplastia, levantar as mamas, mas quer a inclusão do implante para que essa mama fique marcada, que ela tenha um colo mais evidente. E ter o volume, né? Porque às vezes a mama ela é caída, mas ela não tem volume. Quando você levanta, ela não tem muito o que preencher. Sim, você coloca a prótese para dar o volume para a paciente. Então, muitas vezes você não consegue montar essa mama. Exatamente. Ou você coloca o implante nessa paciente que tem a mama caída, ela não tem volume, você dá o volume do implante, mas ela continua caída porque você determinou um peso maior e ela acaba cedendo com a onda, com volume, mas também caída. Exato. E assim, uma pergunta que eu acho que muitas pacientes às vezes têm esse conceito, então vamos aí trazer qual que é a informação mais atual. Existe prazo de validade para as próteses? Existe, eu tenho minha prótese há 10 anos, preciso trocar obrigatoriamente? Não existe mais? Existe só para quem tem prótese antiga, quem tem as próteses novas pode durar a vida inteira? Como que funciona? Nossa, excelente pergunta, Aline, excelente pergunta. O implante mamário, ele lógico que tem uma validade, mas validade de esterilização. Então você tem que usar aquele implante até determinada data. Daquela data para frente, não pode usar mais, porque a esterilização daquele produto venceu, tem que ser descartado, não pode ser reesterilizado. A partir do momento que você utilizou o implante, nos dias atuais, o implante tem validade indeterminada. O que eu quero dizer com isso? Nós não sabemos se esse implante vai ser trocado. Nós vamos acompanhar esta paciente. Se
essa paciente, essa mulher que agora está com implante, se apresentar alguma alteração, algum sinal de ruptura, de encapsulamento ou alguma doença associada ao silicone, nós vamos trocar ou retirar o implante dessa paciente. Mas você também perguntou, e as próteses antigas, os implantes antigos, eles tinham validade? Os implantes muito antigos, da década de 70, começo da década de 80, eles tinham validade de 10, 11 anos. Por quê? Porque os estudos mostravam que 80% deles, depois de 10 anos, tinham uma ruptura. Então, a taxa de ruptura era muito elevada, com isso nós fazíamos a troca dos implantes. Atualmente, nós não fazemos mais a troca, nós fazemos o acompanhamento. Se no exame clínico ou no exame por imagem aparecer alguma alteração, daí sim nós vamos fazer, então, a troca do implante. Mas, de forma geral, não se troca implante. Perfeito. E continuando nessa linha de raciocínio, você já abordou aí um pouquinho, mas fala um pouco pra gente das complicações que eu posso esperar, tanto aquelas que podem acontecer logo depois de eu colocar a prótese e as que podem acontecer às vezes anos, meses, anos depois de colocar. Quais são as complicações mais comuns? Ótimo, Aline, excelente pergunta também. Então, a paciente vai fazer a cirurgia, o que pode acontecer com ela de forma imediata em relação à cirurgia da inclusão dos implantes? Então, as duas principais complicações são hematoma e infecção. Essas são as duas principais. Então, ela colocou o implante, fez a cirurgia, cria-se um espaço para colocar o implante, obviamente que pode sangrar, e um vasinho fica sangrando, forma-se um grande hematoma, esse hematoma tem que ser drenado. A segunda complicação, de forma imediata, é a infecção. Então, a paciente opera, passa 3, 5 dias, a mama começa a ficar vermelha, endurecida, a cicatriz às vezes começa a sair um pouquinho de secreção, essa paciente está tendo uma infecção, e se não for abordada de forma imediata, essa infecção pode se piorar e você pode ter que tirar esse implante se começar a sair pus pela secreção mamária ou se ela fizer uma ultrassonografia e aparecer pus ao redor do implante mamário. Perfeito. E as complicações tardias, o que pode acontecer? Então, frente às complicações tardias, tem uma que pode acontecer logo após a cirurgia, mas também pode aparecer muitos anos depois, que é o seroma. Então, o seroma, ele pode aparecer logo nos primeiros meses ou pode aparecer tardiamente em relação à cirurgia. O que é o seroma? É um acúmulo de líquido ao redor do implante. E, na grande maioria das vezes, você não vai encontrar nada em relação a esse seroma. Você vai fazer uma ultrassonografia, vai ter um seroma, você vai puncionar, vai esvaziar, muitas vezes ele desaparece, não forma mais. Em algumas situações, ele é recorrente. Se o seroma for recorrente, você vai acabar operando essa paciente, vai retirar o implante, retirar a cápsula e mandar para estudo. Infelizmente, existe uma condição rara, associado ao implante, que é o linfoma anaplásico de células grandes, extremamente raro, que pode acontecer principalmente nos implantes com macrotextura, que nós não utilizamos mais, e nos implantes de poliuretano, que nós tendemos a também não utilizar. E nesses casos, você tem que tirar toda a cápsula e tratar adequadamente essas pacientes. Uma outra complicação tardia, que essa é muito mais frequente que o seroma, é o encapsulamento. A mama começa a ficar dura, firme, rígida. O médico examina, a paciente refere, o médico examina, a mama realmente está firme. Então, formou-se uma cápsula, uma cicatriz ao redor do implante, e essa cicatriz determina essa mama mais firme. Qual que é a conduta? Opera. Se a paciente não estiver satisfeita com o resultado estético e estiver gerando dor, a gente opera essa paciente, retira esta cápsula e troca o implante da paciente. Perfeito. E agora, para terminar, e um assunto um pouco polêmico, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o que é a doença do silicone. Não sei se as pessoas que estão assistindo aqui já ouviram falar, mas se você pudesse explicar um pouquinho para a gente o que é, se ela existe, se ela não existe, se ela ainda é algo que a gente precisa definir melhor. Antes de falar da doença do silicone, eu vou frisar novamente. O silicone é silício. Silício corresponde a 1/4 do nosso planeta. Todo mundo já teve contato
com silicone, você tem contato o tempo todo com a sílica, com o silício. Então, e ele é um polímero. Tudo que é polímero, você não tem reação alérgica a essas substâncias. Então, não existe reação alérgica ao silicone. Só se ele for de baixa qualidade. Só se ele for mal produzido. No Brasil, nós temos 32 marcas de implantes. É um absurdo. Você vai nos Estados Unidos, tem 3. Você vai na Europa, tem 4. No Brasil, tem 32. Então, nós temos muitos implantes de baixa qualidade no nosso meio. E o que vai causar reação, então, é a contaminação, são as impurezas presentes no silicone. Então, o que é a doença do silicone? A doença do silicone é um conjunto enorme de sintomatologias maiores e menores, que vão desde dores articulares, dores no corpo, mal-estar geral, que se você pegar um questionário e passar para qualquer pessoa vai referir que tem a doença do silicone, por mais que ela não tenha silicone. Então, todos os estudos conduzidos até o momento não conseguiram provar a existência da doença do silicone. E o estudo mais interessante que teve até agora publicado foi um estudo que comparou mamoplastia redutora sem implante e mamoplastia redutora com implante. Depois de alguns anos, fizeram o questionário para essas pacientes e a paciente que tinha feito mamoplastia redutora tinha mais sintomatologia da doença do silicone do que aquela própria que tinha silicone. Então, isso mostra que essa doença é muito mais um mito do que uma verdade. Mas, se a paciente, Aline, não está satisfeita, se ela refere, doutora, eu não quero mais esse silicone, eu acho que ele está me fazendo mal. É um direito da paciente, nós vamos ter que remover esse implante e tentar entregar para ela o melhor resultado possível frente à retirada do silicone. Exatamente, que é a cirurgia de explante mamário que está crescendo muito, a gente vê cada vez mais as pacientes também ao longo da vida, né, muda o momento de vida em que ela se encontra, ela já não entende mais o silicone como parte dela, principalmente nas cirurgias estéticas. E isso é importante, não? Se não faz mais parte da vida da paciente, por que não vai atender o desejo dela e não vamos remover esse implante? Exatamente. Não? Você tem que mostrar para ela qual vai ser o resultado que ela pode obter com a retirada do implante. Mas a maioria das pacientes que nos procura, dizendo que não quero mais o silicone, não faz mais parte da minha vida, ela aceita o resultado que você entrega. Elas estão dispostas a aceitar o resultado que o organismo dela vai trazer. E aí eu queria que você mostrasse aqui para o pessoal que está assistindo o nosso vídeo, qual o senhor comentou sobre as complicações e uma delas foi a rotura ali da prótese. Então, como ficaria uma prótese rota, uma prótese que tem uma rotura, né? Uma ruptura ali na superfície? Como que ela vai ficar dentro do organismo? Aquele silicone vai espalhar pelo corpo, não vai? Ótimo, Aline. Então, assim, é importante a paciente saber que o implante rompido, os implantes modernos, têm um gel coesivo, que quando rompe, ele vai fazer isto, mas ele volta. Então, de forma geral, ele está dentro da cápsula, ele fica preso dentro da cápsula. Quando você tira a pressão, ele volta para dentro do elastômero. Obviamente que você tem que trocar esse implante rompido, por quê? Porque esse gel, por mais que ele seja coesivo, ele perdeu a proteção maior que ele tem, que é a cápsula. Então, ele pode ganhar um sistema linfático e pode ir para os linfonodos axilares. Então, é prudente que toda paciente com implante rompido tenha o seu implante removido e trocado, mas não precisa ter pressa em fazer essa cirurgia. Pode ser uma cirurgia programada, não é uma cirurgia de urgência, não é uma cirurgia de emergência, é uma cirurgia programada, porque o gel é coesivo e não vai espalhar pelo corpo da paciente de forma rápida. Perfeito. Eu acho que a gente conseguiu abordar bem aí o tema das próteses. Acho que a gente tirou as dúvidas das nossas pacientes, das pessoas que estão assistindo. Temos 3 pontos-chave aqui da conversa de hoje. 1. Silicone, o implante, não existe rejeição. O que vai dar rejeição são as impurezas, então escolha um implante de boa qualidade. 2. Quem escolhe o implante, na maioria das vezes, não é a paciente nem o médico, é o biotipo da paciente, é a mama da paciente. E 3, a doença do silicone ainda é um mito, mas o linfoma anaplásico é uma realidade, porém muito raro. Espero que vocês tenham gostado da conversa de hoje. E se vocês gostaram, o que tem que fazer, Vilmar? Eu acho que tem que subscrever no nosso canal. Por favor, inscreve aqui. Dá o like. Curtida. E qualquer dúvida,
Deixa aqui nos comentários se você tem alguma sugestão, quer contar alguma coisa pra gente, ou até mesmo fazer alguma pergunta. Não esquece de assinar aqui, ativar o sininho, na verdade, para assistir todos os nossos vídeos quando eles são lançados, e a gente se vê na próxima. Show! Tchau!